Se nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês quais são os maiores problemas que hoje os advogados enfrentam relativos à sua reputação, agora eu vou apresentar quais seriam as soluções básicas. Eu tenho 3 dicas para vocês que, ao meu ver, são mandatórias, ou seja, as pessoas, a partir dessas orientações, podem começar a pensar e agir de forma efetiva para poder fazer enfrentamento de problemas. A primeira delas é a governança digital. É um conceito muito amplo, mas ele se revela como sendo a adoção de processos, rotinas internas, obrigações, a maneira pela qual os advogados se apresentam, até mesmo através de um e-mail, ou colocam as informações no perfil das redes sociais ou no seu site. Esse assunto é tão importante que evidentemente pode minimizar alguns riscos que venham a acontecer. Dentre um dos pontos de governança que mais me chama a atenção é a necessidade dos advogados terem sempre um plano de contingências para lidar com problemas no mundo digital. Eu costumo dizer que todo mundo está sujeito a riscos e sem um plano de contingência definido, isso pode fazer com que a reação seja tardia. Um exemplo que aconteceu recentemente foi em relação a diversos ataques que vários escritórios de advocacia sofreram de hackers que vieram a sequestrar os dados do cliente. Para quem não sabe, sequestrar dados no mundo digital significa criptografar os dados. Com isso, os escritórios ficaram paralisados com suas operações, sem ter acesso a essas informações que muitas vezes demoravam dias para poder restaurar ao estágio anterior. Por esse motivo, fica claro que os escritórios não têm pensado como lidar com problemas que acontecem no mundo digital ou como estabelecer padrões. Por esse motivo, é importante que tudo isso seja pensado e divulgado para que esses incidentes se tornem cada vez mais fáceis de ser resolvidos e que possam ser resolvidos de forma breve. Além da governança, uma outra orientação que, pela minha experiência como advogado na área digital, tem que lidar por diversas vezes, é a análise das informações que são divulgadas diariamente na internet acerca dos advogados, da própria sociedade de advogados ou de empresas que podem ser os seus próprios clientes. Essa análise, ao contrário do que a maioria das pessoas podem pensar, não significa simplesmente coletar qualquer referência a seu respeito, vai muito mais do que isso. Além dessa coleta, ou seja, dessa pesquisa, desse acompanhamento de tudo que é publicado, e hoje isso tem que ser feito diariamente, se possível até mesmo em tempo real, é necessário que se faça a preservação da prova e que, obviamente, se faça uma prévia identificação da autoria e de quais seriam as possíveis medidas a serem tomadas para poder resolver o problema. A minha experiência revela que quanto mais rápido for a resposta de um incidente que acontece a respeito da reputação na internet, maior será a chance para reduzir eventuais danos à imagem. Por esse motivo é que se recomenda que seja adotado um hábito que a maioria das pessoas, dos advogados ainda não tem, que é de analisar de forma contínua todas as informações que são divulgadas no mundo digital. Somente com essas medidas diárias, esse hábito que ainda a maioria não possui, é que será possível tomar as efetivas medidas de reação. Essas medidas elas podem ser de 3 maneiras. Tanto no aspecto administrativo, quando se tenta fazer um contato direto com o site que hospeda aquela informação imprópria, ou extrajudicial ou judicial. Se você consegue fazer uma análise rápida, você vai ter uma solução mais rápida. E essa solução mais rápida pode vir pelo caminho extrajudicial, que para nós, como nós sabemos, é uma solução muito mais desejada. Portanto, gostaria de enfatizar a necessidade de vocês refletirem sobre essas 3 medidas que, se efetivamente forem colocadas em prática, reduzirão o potencial dano que vocês podem sofrer quanto à sua reputação na internet.